Ansiosa, triste, desanimada, com uma fadiga mental horrorosa, parece que o estresse realmente tomou conta da sua vida e você não sabe como melhorar? Hoje eu vou te explicar o que são os doshas da mente e como é que a gente trabalha cada um deles a partir dos gunas, de suas características, de suas qualidades para reequilíbrio desses doshas, combinado? Mas você já sabe. Se está aqui no YouTube, se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, compartilha esse podcast, esse episódio com quem está aí passando por muitos momentos de ansiedade, ou de estresse crônico, ou de tristeza mesmo, enfim. Esse episódio vai contribuir bastante para a gente começar a entender o que está acontecendo, o que acontece com a gente, e a partir disso a gente consegue melhorar a nossa saúde mental e emocional. Bora lá! Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olha só, antes de eu te dizer o que são os doshas da mente, quais são eles, de fazer uma revisão mesmo e dizer como é que você utiliza as qualidades, né, dos alimentos, da sua rotina para mantê-los equilibrados ou para reequilibrar esses doshas, eu quero o seguinte: se você não sabe nada de Ayurveda, não sabe o que são doshas do corpo, eu vou deixar aqui embaixo o link do episódio que eu tratei sobre isso, que foi alguns episódios atrás eu falei sobre o que é Ayurveda, quais são os objetivos da Ayurveda, o que são os doshas do corpo, como o que são gunas e como é que a gente usa os gunas aí para reequilíbrio, né, desses doshas do corpo. Por que eu estou falando para você antes nesse episódio? Porque vai ficar muito mais fácil entender os doshas da mente se você já tem essa base, beleza? Então, dito isso, vamos entender então como é que a gente pode contribuir com a nossa mente para diminuir a ansiedade, ou para diminuir tristeza, ou para diminuir essa fadiga mental, essa apatia de repente, para a gente melhorar esse equilíbrio mental e emocional, beleza? Primeiro vamos entender o seguinte: da mesma maneira que a gente tem os doshas do corpo, que são, a gente pode dizer que é o nosso biotipo, né? São como é que o nosso corpo é formado, né? Que tipo de elemento tem no nosso corpo e qual elemento predomina no nosso corpo, mais do que o que tem. Tem todos, mas quais predominam, né? Então, aquela que foi a teoria tridosha, que eu falei nesse episódio, que eu deixei o link aqui. A gente também tem os doshas da mente. E os doshas da mente são dois, mas são três as qualidades da mente. Então a gente diz que a gente tem trigunas da mente, trigunas de manas, manas é mente, né, para Ayurveda em sânscrito, é uma das formas da gente dizer mente, e a gente tem três qualidades, mas a gente tem dois doshas. Por que a gente tem três qualidades da mente e só dois doshas, Van? Porque a palavra dosha significa aquilo que entra em desequilíbrio. E a mente, ela tem três qualidades, mas uma delas não é o desequilíbrio. Aliás, uma das qualidades da mente é sattva, que é equilíbrio. Se a própria palavra está dizendo que sattva é equilíbrio, ela não pode ser dosha, porque não é da natureza do equilíbrio se desequilibrar. É legal, né? É divertido até falar isso, mas é isso. Então, sattva é uma natureza da mente, é uma qualidade da mente. E sattva está relacionado com o equilíbrio. O que implica o equilíbrio? Implica em ter pensamentos claros, em ter uma mente mais quieta, em conseguir identificar os próprios sentimentos, em não se desesperar diante de situações estressantes, ou seja, a resposta para situações estressantes que a gente dá é diferente quando a nossa mente está mais sattva do que rajas e tamas. Então, tudo isso é uma mente sattva em predominância. Depois tem rajas e tamas. Rajas é um dos doshas da mente, tamas é outro dosha da mente. Então, esses dois aqui entram em desequilíbrio, certo? Se eles aumentam muito na nossa mente, a gente vai ter uma mente em desequilíbrio. Tanto rajas quanto tamas são doshas, então eles entram em desequilíbrio. Sendo doshas, quando eles aumentam demais, eles podem provocar na gente ou doenças ou desequilíbrios mentais, como ansiedade, depressão e assim por diante, certo? Rajas tem a ver com movimento. Então, tudo aquilo que é movimento, tudo aquilo que é raiva, tudo aquilo que é
falta de paciência, que é paixão, tudo isso que, sabe, que impulsiona, né? O impulso, essa coisa difícil sem pensar, tudo isso muito com esse teor, entre aspas, apaixonado, de movimento, de ação, tudo isso é Rajas. E Tamas é o contrário. É a apatia, é a tristeza, é a falta de ação, é aquele desânimo, aquela fadiga que te paralisa. Então, tudo isso é tamas, é ficar estático. Né? Então, esses dois doshas, eles são importantes na nossa mente quando ela está em equilíbrio. Por quê? Porque quando a gente tem uma mente mais sattva, uma mente mais em equilíbrio, e a gente tem a nossa pitada de rajas e tamas, a gente tem uma mente saudável, porque a nossa mente ela não vai ser o tempo inteiro sattva. A gente precisa de momentos de rajas, por exemplo, de ação, de começar as coisas, de tocar coisas, de fazer coisas, isso é rajas. Mas rajas em equilíbrio. E a gente precisa de momentos de tamas também, que são esses momentos de aquietamento, né, de parar um pouquinho, de pausar, de diminuir pensamentos, diminuir coisas, diminuir afazeres, esse momento de falar, eu preciso parar. Isso é tamas. Isso falta muitas vezes na sociedade, é muito mais rajásica do que tamásica. Tamas aparece muito mais em desequilíbrios de pessoas que estão com depressão, com tristeza, né, e assim por diante. Então, por que a gente precisa desses dois? Agora você já entendeu. Se a gente só tem uma mente sattva, a gente vai ter uma mente brilhante, a gente vai pensar coisas, a gente vai, né, fazer muitas coisas bacanas, mas o fazer e o parar, a gente não vai ter. Então, para a gente ter uma mente em equilíbrio, a gente tem os três, cada um na sua medida, sempre com sattva predominante. Porque quando o sattva predomina, por exemplo, a nossa resposta às situações, ela é outra. Imagine o seguinte, uma mente tamásica que está muito triste, que está muito negativa, quando ela tem a ver acontecendo alguma coisa que sai, entre aspas, do controle, não que a gente controle tudo, mas assim, sai daquilo que ela esperava, ela fica desesperada, ela fica triste, ela acha que a vida é uma merda, ela acha que tudo não dá certo com ela, ou seja, ela entra em uma baixa mesmo, depressiva. Uma mente sátiva, diante de uma situação triste acontecendo, ela vai pensar assim, pera, o que daqui a gente consegue fazer para melhorar essa situação? O que daqui a gente consegue fazer diferente? O que daqui está sob meu controle realmente? Então, essa é a diferença. A gente sai daquele famoso mecanismo de luta ou fuga. E o contrário também é verdade. Então, imagine que eu vou ter uma apresentação ou uma prova e eu estou muito ansiosa. Só que essa ansiedade, ela não é aquela ansiedade de friozinho na barriga, mas tá, tudo sob controle. Não, ela é aquela ansiedade que começa a me paralisar, que eu começo a pensar um monte de coisa, que eu entro num circuito de medo, de angústia, de, né, uma crise de ansiedade mesmo. Né? Então, assim, o que significa? Que eu tô com uma mente muito rajásica. Se sattva predomina aí, eu posso até ter o frio na barriga, mas sattva vai me dizer assim, ó, beleza? Eu me preparei para essa prova, eu me preparei para esse, sei lá, para esse estudo, para essa coisa. Então, eu vou sentar, vou ler com calma e vou fazer o que eu tenho que fazer. Percebe a diferença? Então, são as nossas... Não é que a vida muda no sentido de que tudo fica perfeito, é que as nossas respostas mudam. E quando a nossa resposta muda, a gente tem mais aquietamento, a gente fica mais centrada, a gente tem clareza de pensamento, a gente sabe que a gente não é o que a gente pensa e a gente sabe que a gente não é o que a gente sente, mas que a gente é observadora disso tudo. E aí, os gunas são importantes. Por que os gunas são importantes? Porque tudo aquilo, lembra lá do Vata Dosha, pensa assim, ó, se eu tenho muito movimento em rajas e tenho muita quentura, né? A raiva, a irritação, isso é quente, né? A gente sente aquele quente subindo. Então, uma mente rajásica está com desequilíbrio que está relacionado aí com dois doshas. Vata é primeiro de tudo, mas também com Pitta Dosha em alguns casos. Então, o que você já sabe utilizando os gunas para isso? Que o seu alimento, se você está nesse estado, nesse desequilíbrio, o seu alimento tem que ser alimento que contribui com a diminuição tanto de Vata quanto de Pitta.
Agora, se você está muito desanimada, e o seu cotidiano também. Então, assim, agora, se você está muito desanimada, muito triste, muito apática, não tem vontade de fazer nada, você está relacionando com o quê? Com tamas, que está relacionado com capa dosha. Então, você já sabe que o seu tipo de alimento e o tipo de rotina tem que diminuir capa na sua rotina e no seu alimento. Então, aí você coloca um pouquinho de picância na sua alimentação, você começa a fazer exercícios. No começo, às vezes, até sem vontade, mas você começa a movimentar, a dar movimento para o seu corpo e vai contribuir para diminuir o excesso de capa dosha do seu corpo, mas também de tamas da mente. Então percebe? É assim que a gente utiliza os gunas, que são as qualidades, a nosso favor. É quando você começa a entender como é que você lê o seu corpo, como é que você lê a sua mente e como é que você começa a escolher tanto alimentos como uma rotina que vai contribuir para o seu reequilíbrio de forma natural. Se tiver dúvidas, já sabe, deixa aqui nos comentários ou me manda, me escreve lá no Instagram, @vangravino no Instagram. Eu respondo. Às vezes não respondo na hora porque eu demoro um pouquinho para ver, porque eu estou fazendo outras coisas, mas assim que eu vejo, eu respondo e, dependendo da pergunta, até transformo em episódio do Ayurveda Brasil Podcast, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravina, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.